Olá, 8 horas, 7h59 eu estava aqui filmando um story para ficar na chamada da nossa leitura de hoje. Ui, melhorando da gripe já. Até ligar aqui o ar. Bom dia, Tri. Bom dia, querida. Bem-vinda, bem-vinda. Então, bem-vindos todos que estão chegando. É muito bom a gente estar aqui junto novamente. E nós estamos aprendendo com o Rei Salomão que as palavras podem ser uma ponte que nos aproxima, mas também podem ser uma arma que pode ferir e muito, né? Quantas vezes alguém disse alguma coisa dura e depois se arrependeu, falou, eu fui sem querer, me desculpa, ou não foi nada, não era isso que eu queria dizer. Mas não adianta, né? A palavra tem peso, ela deixa marcas, né? Então, o verso que nós vamos ler hoje do livro de Eclesiastes nos alerta sobre esse poder que a boca tem, né? E nos convida para a gente assumir a responsabilidade por tudo aquilo que a gente diz. Então, hoje, já anotei aqui, é o 93º dia que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 5, vamos ler o verso 6. E ele diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Bom dia, amor. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se irá... É um português arcaico, vou tentar traduzir para o português nosso, né? Porque razão Deus ficaria irado contra a tua voz. Por que razão Deus ficaria irado e contra a tua voz, contra o que você falou, e destruiria a obra das tuas mãos? Olha o tamanho do apocalipse que vem em cima de alguém que fala e não se responsabiliza por aquilo que fala. Ele está avisando aqui, Salomão, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Ups, me enganei. Por que razão se iraria, quer dizer, Deus ficaria irado contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então vamos lá, vamos olhar, vamos começar pela nossa visão sistêmica, né? Então, a boca, na visão sistêmica, é a porta do vínculo, é a ponte entre uma pessoa e outra. Então, as palavras podem construir confiança ou podem destruir essa confiança, né? Quando alguém fala muito, fala demais, promete em excesso, justifica os erros, né? Desculpas bobas. Algo no campo se rompe. Coisa mais boba do mundo. Eu sempre uso esse exemplo, né? Você tem um horário para chegar no lugar, isso é típico no Brasil. É para chegar às 8, você chega às 8h30. E aí você diz, não, porque foi o trânsito, porque foi a chuva, porque foi o carro, porque foi o menino que atrasou na escola. Sempre tem algo para se desculpar. O Salomão está dizendo assim, não. E sistemicamente, a Erlinga também ensinou. Estou chupando balinha para não tossir, mas vou falar mais devagar. Ela que ensinou que não é para se desculpar, é para dizer o que aconteceu. Sinto muito. Eu sou responsável. Não interessa por quê. Interessa que eu não cheguei na hora. Então eu sinto muito. Então eu sinto muito, é poderosíssimo. A gente assume a responsabilidade e fica livre.
A desculpa a gente fica preso, fica tentando criar uma história que é vazia, é tola, é vã e não leva a nada, né? E não constrói a nada, né? Mesmo assim, terapeutas que criam expectativas que não vai conseguir cumprir, né? Isso vira campo. Qualquer relação, você cria uma expectativa no outro, não consegue cumprir, isso pesa no campo, né? Uma mãe que briga com o filho, né? Que se irrita, fala uma bobagem. Outro dia eu contei aqui pra vocês, né? Uma briga que teve entre mãe e filha. Minha filha falou uns absurdos pra mãe. Depois ela se arrependeu. Ela falou, eu não quis dizer isso. Mas ali a relação das duas ficou machucada. Tanto que a mãe me contou o evento, né? Eu não estava lá. Então, na família a gente costuma dizer, mas isso não é importante, isso não conta. Foi só um engano, foi só um momento de raiva, de fúria. Mas isso causou uma ferida. E a gente tem o hábito de esconder, deixar invisível essa ferida e não cuidar. Porque às vezes a gente fere mesmo sem ter vontade, sem querer ferir, mas se tem consciência, dá tempo de cuidar, né? Hellinger diz assim, o dano maior não está no erro em si, mas em não assumir a responsabilidade pelo erro, né? Então, eu sinto muito, é muito poderoso. Então, Salomão toca aqui nesse ponto, que quando a gente tenta justificar um erro, quando a gente tenta corrigir com palavras aquilo que já foi dito, o sistema não aceita, né? O campo só vai encontrar a ordem quando tiver uma palavra simples, responsável e enraizada na realidade. Vamos ver o que dizem os filósofos. Eu encontrei Sêneca, que eu venho falando de Sêneca essa semana, que eu pego 2, 3 filósofos e vou lá neles, né? Vocês sabem, Sêneca era estoico, né? Então, ele diz assim, que a pessoa sábia não teme errar, não teme erros, mas assume esses erros como fazendo parte da sua vida. Bonito, né? O que destrói, diz ele, né? Estou parafraseando. O que destrói não é o tropeço, mas a negação do tropeço. Olha que lindo. Para Sêneca, culpar a boca ou chamar de engano é covardia. O caminho é assumir e seguir. Que tal a gente começar a falar, sinto muito, fiz merda, desculpa, pode falar isso, pisei no tomate. Achei o Guimarães Rosa também, que eu li essa semana, né? Me preparando para essa semana, dizer assim, Rosa diz assim, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. A palavra que não se sustenta é como um corpo sem raiz. Muda de acordo com o vento, né? Já a palavra verdadeira se renova, mas não trai. Rosa nos lembra que crescer é deixar de se justificar e aprender a sustentar o peso daquilo que a gente disse. Parece tão simples, né? Tão simples assumir aquilo que eu digo. Para eu ter essa responsabilidade, eu preciso só ter um segundo, fração de segundo, de pensar antes de falar. Porque a gente vai dar emoção e fala, não passa pela razão. Então, esse caminho neural precisa acontecer, precisa passar pela razão e aí falar. Se a gente conseguir fazer isso, a nossa vida muda, né? No Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosas, eu já contei ontem, né? Eu já estava comentando esse livro ontem. Ele, na travessia, ele faz pactos, né? Ele faz promessas. E aí, na hora de cumprir, ele tenta justificar, não, eu fiz essa promessa porque naquela hora eu precisava disso ou daquilo. Nega que fez, né? Então, o livro inteiro é um vai e vem
entre o que ele fala e o que acontece, o destino dele. Porque o que ele disse, o que ele prometeu, tem força. E não cumprir, não adianta não adianta dizer que foi um engano, né? Então, Guimarães Rosa nos mostra que a boca tem um poder maior do que o corpo. Por isso Salomão diz, não adianta machucar o corpo com a sua boca, a sua carne, né, que é o corpo, com a sua boca. E quando a gente nega aquilo que disse, não desfaz o peso do que a gente disse. Eu sofri isso na carne. Mas não vou comentar aqui, muito particular. Tem outro livro do Eça de Queiroz, A Relíquia, que é mais ou menos isso. Teodorico, que é o personagem, ele promete uma devoção religiosa. Então, ele vai ser padre, vai ser religioso. Mas por trás, ele cultiva ironia, ele cultiva o cinismo. E aí, quando ele é descoberto, né, essa ironia dele, esse cinismo, essa dureza, né, aí ele fala desculpas, sinto muito. Ele não falou sinto muito. Ele arruma desculpas pelo que ele faz, né? Mas aí a máscara já tinha caído, era um falso padre. Então, Eça de Queiroz expõe o perigo do discurso que não corresponde ao gesto. E tem um filme antigo, um filme que eu vi quando eu era menina. Não, eu era adolescente, mas é um filme antigo, quando eu vi já era antigo. Acho que eu devia ter uns 16 anos, chamava-se 12 Homens e uma Sentença, talvez eu tinha mais. Talvez vocês encontrem esse filme na Netflix, é um filme antigo, da década de 50. É um tribunal, é um julgamento. 12 homens, que é o júri, 12 homens, e uma sentença. Eles estão julgando um jovem que está sendo acusado de assassinato. Então, eles mostram o júri, né? A sala do júri, as discussões do júri. Muito interessante. Então, no começo, os jurados, eles repetem frases prontas, todos eles querem condenar, todos eles têm uma justificativa para condenar o jovem. Mas tem um jurado que é mais responsável e que insiste em mostrar cada uma dessas frases como sendo vazias e tolas. E justifica, insiste. E isso transforma o destino daquele rapaz, né? O filme mostra o poder da boca. Ele convence cada um dos jurados da inocência daquele rapaz. Então, uma palavra verdadeira pode salvar uma vida, né? E palavras vazias, como estava no início, podem condenar uma vida injustamente, né? Outro filme que é mais recente, que talvez vocês tenham visto, é o Show de Truman. Lembra? Show de Truman. Ele vive num mundo de mentira. O mundo é todo montado para que tudo dê certo para ele, para tudo funcionar, para todo mundo estar bem, tá tudo numa boa. É um experimento. Então ele vive num mundo de mentira, onde todos se justificam o tempo inteiro. Isso foi um engano, isso você está fazendo é para o seu bem. Isso não se importa quando ele começa a indagar, porque chega um momento que ele começa a indagar, começa a sair estranhas as coisas. Então ele diz, não, isso não significa nada, né? Aí quando ele decide falar o que ele está sentindo, a verdade dele, toda aquela manipulação que tinha sido montada para ele, desmorona, né? Então, quando você assume o que você fala, né, é muito libertador. É muito forte e libertador. Então, é comum a gente ter, né, pessoas que falam assim, eu falei, foi sem pensar, não foi nada demais, né? Como eu disse antes, no campo surge uma dor, né? Imagina uma filha que fica ouvindo isso, a mãe fala umas coisas e fala, não, mas isso não é nada demais.
uma explosão de raiva, depois a mãe fala, não, foi só foi nada demais, deixa pra lá, né? Então é preciso reconhecer que as nossas palavras podem ferir muito, né? Precisa reconhecer. Porque senão a gente não cria ponte de confiança com a outra pessoa, né? Então não adianta a gente dizer foi engano. O que pesa é a palavra que não foi assumida. Você dizer e depois dizer que não disse, não assumiu o que disse, né? É o que pesa. Então, minhas perguntas para vocês que estão aqui hoje, quem foi chegando no meio do caminho, seja muito, muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho, né? Quem chegou, estamos falando do peso da palavra e da responsabilidade daquilo que a gente diz. Não é que a gente não pode errar, não é que a gente não pode se enganar. O que não pode é se desculpar por aquilo que fez, que pode ter causado alguma dor. A gente precisa assumir a responsabilidade. E aí eu ensinei o que eu aprendi com o Hellinger, sinto muito. Hellinger ensinou isso para mim, abriu um campo pela minha vida. Eu pisei no tomate, eu fiz bobagem, eu sinto muito. Não era a minha intenção te magoar, enfim. Mas assumi, não arrumar desculpas, né? E aí, você alguma vez já disse alguma coisa dura, difícil, e depois falou, X, não foi nada, deixa pra lá? Conta pra mim. Será que você já teve alguém que falou e também não assumiu aquilo que disse? O que mudaria na nossa vida que em vez da gente se justificar, a gente apenas dissesse, eu sinto muito. Irene, bom dia, minha linda. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas não foi maravilhoso o Hellinger ensinar pra gente? Eu sinto muito. Transforma a vida da gente. E isso é o conselho do Rei Salomão para nós de hoje. Quem mais? Quem mais? Conversa aqui comigo. Enquanto vocês escrevem alguma resposta que eu gostaria muito de conversar, enriquece muito o nosso espaço aqui. Quero lembrar que essa leitura ela é diária. Nós estamos há 93 dias lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo Rei Salomão. Há 3.000 anos e super atual para nós, um super guia da vida nos dias de hoje, para sempre. A humanidade não mudou, continuamos cometendo as mesmas palavras tolas. A Irene está dizendo que sinto muito, é maravilhoso. Desculpa. Nosso café da manhã. É uma palavra mágica quando a gente fala a partir do coração. É isso aí, Irene. Então, eu estava dizendo que nós estamos lendo, né? E o intuito dessa leitura é que eu queria estudar e não queria estudar sozinha. Eu queria ter com quem trocar, com quem conversar, né? Ter uma interação. E também para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, por isso, eu peço a vocês que vocês compartilhem a live, deem um like quando eu terminar a live. Ela vai subir. Espera mais um minutinho, dá um like, passa pra frente, faz qualquer comentário, porque isso o Instagram entende que você gostou e daí ele mesmo espalha para mais pessoas, porque não essa live chega para poucas pessoas, pode chegar para mais pessoas se você ajudar. Então ajuda. E se você não tem tempo de ver uma live de 15, 20 minutos, que é o tempo da minha live, você pode receber o texto da live todos os dias no grupo do WhatsApp. Para isso você basta clicar aqui no Clips, aqui em cima, vai abrir uma série de links, você clica no link O Rei Salomão, cá entre nós, e pronto, você já está dentro. Enquanto nós estamos conversando, assim que eu terminar, eu vou transcrever essa live e você já vai receber a de hoje. Para quem entrou no meio, já tem tudo lá transcrito e aí você recebe todos os dias.
Leva no máximo 2 minutos para ler. Garanto para você porque eu já cronometrei. Ok? Então, eu faço a minha parte, vocês fazem as de vocês. Trazemos mais gente numa comunidade que quer crescer, que quer abrir, expandir a consciência. Com um mestre, né, sábio, como o rei Salomão. Então, vamos para a nossa meditação final. Obrigado pelos coraçõezinhos. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar com uma meditaçãozinha. Vamos imaginar. Solta o ar. Vamos imaginar um lago lindo na nossa frente. Um dia bonito de sol. E nós estamos jogando pedras no lago. É como se cada palavra que a gente dissesse fosse uma pedra que a gente joga lá no meio do lago. Alguma das pedras que a gente joga afundam. Outras criam ondas em volta. E essas ondas vão crescendo até a superfície. Respira fundo. Se a gente imaginar que as nossas palavras são sementes, vamos escolher palavras simples, claras, mas que sejam fecundas, sejam boas sementes. Sinta que a gente não precisa justificar absolutamente nada. Só dizer aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do coração, né? E repita em voz alta se você puder, se você estiver sozinho em casa e puder, se não, você fala no seu coração. Perdão. Diz assim: minhas palavras têm peso e têm raiz. Minhas palavras têm peso e têm raiz. Eu assumo aquilo que eu digo. Eu assumo aquilo que eu digo. No silêncio e na verdade, eu encontro a paz. No silêncio e na verdade, eu encontro a paz. Então, resumindo o dia de hoje, Salomão está nos lembrando que não é o erro que destrói, que errar é humano, faz parte. Mas tentar justificar é que causa a ferida, né? Então, o convite para nós hoje é muito simples. É falar menos, assumir mais. Porque, no fim, a vida não pede discursos longos. A vida pede verdade. É isso por hoje, minha gente. Tenha um dia maravilhoso. Vamos assumir aquilo que falamos. Vamos falar do fundo do coração, sabendo que cada palavrinha nossa é uma semente que nós estamos plantando no coração de alguém, criando uma ponte de amizade, de relacionamento e de amor, como nós aqui. Beijo carinhoso. Até amanhã. Amanhã, 95 dias amanhã. Estamos chegando no 100. O que será que vai acontecer no dia 100? Vamos pensar em algo legal juntos? Vamos? Beijos, beijos. Tenha um lindo dia.